tema dessa palavra, ela vem de uma reflexão, de um momento de autoanálise, de um momento uma retrospectiva da nossa vida, nesse momento que Deus tem nos dado um tempo novo, tempo de avivamento, um tempo de conquista. Em 2001, eu li um livro do pastor Greg Hill. Pastor Greg Hill, conhecido pelo Seminário Veredas Antigas, um seminário que tem abençoado gerações. O pessoal tem me perguntado: pastor, vai ter esse seminário esse ano na nossa igreja? Vai. Acho que é em junho, nós vamos começar a divulgar. Mas eu li um livro dele chamado Enganado Eu. Enganado Eu? Põe aí, acho que coloquei até um slide com o tema dessa palavra. E esse tema dessa palavra, Enganado Eu, quando eu li esse livro em 2001, era um momento que eu falo assim, que a soberba precede a queda mesmo. Era um momento que eu me achava na minha vida muito espiritual, muito mais espiritual que outras pessoas. Eu achava que o meu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, ninguém tinha igual. Que eu era especial, eu era a última bolacha do pacote, a bolacha recheada. E estava num retiro espiritual, quando eu falo que nesse dia foi um dia muito triste. Foi um dia que, na madrugada, o Espírito Santo me visitou, Deus comunicou grandes coisas para mim, falando assim: olha, eu falava assim, como o Espírito Santo fala comigo, como eu sou usado por Deus, como Deus tem me usado, como Deus vai me usar. E tudo que eu fazia, eu falava assim: puxa, Deus abençoa, Deus está comigo. De madrugada foi assim. Quando foi à tarde, eu estava ferindo um irmão, agredindo o irmão, fisicamente mesmo, sendo envergonhado e envergonhando a igreja, num retiro espiritual. Foi muito triste. Foi um lugar de tristeza, de derrota. Eu estava enganado, achando que eu era a pessoa mais espiritual, que eu era a pessoa que poderia debater qualquer assunto da Bíblia com as pessoas. Já estava fresquinho na teologia, cheio de teologia no coração. Foi muito triste. Eu estava enganado, achando que o que eu fazia era no espírito, e eu descobri que era na carne. Era na minha técnica, no meu conhecimento, no braço do homem, numa sabedoria humana diabólica. Não que Deus não estava presente, mas é que era a carne muito mais presente. Era aquele Pedro que fala: Senhor, eu nunca vou te deixar, se vir alguém eu arranco a orelha. Mas que na hora que a coisa era espiritual mesmo, ficava de longe. E nessa noite eu quero levar você a uma palavra que eu considero muito forte. O Senhor não quer mais que você se deixe enganar. Primeiro, ninguém gosta de ser enganado, irmãos. Não vai levantar a mão aqui, mas será que você já enganou alguém? Eu acho que as mães enganam muitos filhos. Os pais também. Eu tinha pego, tem uma foto aí, dá para projetar, Idemar? Ou não está projetando? Põe uma, aqui ó, me arrumou para passear, mas era vacina. Achei interessante, não tem nada a ver com a minha mensagem. Eu falei assim: gente, a gente acha que não engana ninguém, mas eu fui enganado. Eu lembro que minha mãe falou assim: não vai doer, doía. Eu tive farmácia quantos anos, chegava assim: essa injeção não dói. Não, o que dói é o líquido, não é a agulha. Você talvez já foi enganado. Talvez você já enganou alguém. Mas Deus não quer que a gente continue vivendo essa vida. Essas inquietações que estavam no meu coração de falar assim: eu não quero fazer para Deus as coisas que eu aprendi a fazer no meu conhecimento, vivendo experiências do passado. Olha, lá no passado Deus fez isso, eu quero viver o novo de Deus. Eu estou orando mesmo, irmãos, eu estava me lembrando de algo recente. Cheguei lá no hospital,
E a notícia é quando acho que a irmã Glória, o pessoal me ligou, ó, irmã Irene, não tem jeito, não passa de hoje. Os médicos já falaram que o sangue dela não está circulando pelo sangue, vai morrer. Essa era a notícia, vai morrer. E Deus abriu as portas, falaram que eu não ia conseguir entrar lá no hospital, porque ela estava na ala vermelha e lá estava muito tumultuado. Eu falei, Deus vai abrindo as portas. Tem um pessoal que anda comigo, sabe que eu tenho um negócio até de vaga. Eu falo, Deus, arruma uma vaga para mim. O Seba é incrédulo, irmãos. Esses dias saiu comigo para ir para o banco, e esse é um testemunho. Ele falou assim, falei, Seba, ora aí para Deus dar uma vaga para a gente. Aí ele falou assim, aqui orar por causa de vaga. Seba tem que orar por causa de tudo. Aí, quando nós chegamos, nós vimos no Banco do Brasil, ele falou assim, aí, cadê a vaga? Eu falei, mas você é incrédulo, hein? Quando nós chegamos no Banco do Brasil, aí o cara de frente do banco saiu. Eu falei, aí, você vai, estaciona ali. Semana eu estava com o irmão André, conversando. Nós saímos para conversar. Aí, eu falei, André, é hora para uma vaga. Ele falou, não, estacionar aqui. Já falei, não, vamos mais na frente. Aí ele falou que ia pagar um lanche para mim. Essa eu vou contar. Aí eu falei, André, vamos orar que a vaga ela tem que ser lá em frente do Tomás, lá, que era lá que ele ia pagar o lanche. Vamos orar que eu tenho que comprar uns remédios para minha mãe, em frente da farmácia de manipulação, que eu compro mais à frente. Vamos parar em frente lá. Ele falou, vamos estacionar aqui. Eu falei, não, a vaga vai ter lá em frente, sobrando. Ele falou, já saiu um carro. Não, é lá na frente, André. Nós chegamos, quando chegou 2 carros saíram assim, ele estacionou, o carro dele é grande, ele não é muito bom no volante. Estacionou lá. Aí eu falei assim, deixa que eu pago o lanche, André. Igual esses dias, o Everton quis pagar para mim também, falei, pode pagar. Falei, vou conversar com ele, falei, o André falou, deixa que eu pago. Falei, deixa que eu pago hoje, André. Ele falou, não, pastor, eu quero pagar. Ele foi lá, pegou aquela carteirona desse tamanho. Falei, nossa, você tem dinheiro aí dentro que, meu Deus. Fiquei até com vergonha. Minha carteirinha pequena, desse tamanho a carteira dele. Vamos lá, comemos. Falei, rapaz, você está comendo bastante. Ele quer pagar mesmo, eu comi também. Eu falei, inclusive, pega mais umas 4 para eu levar aqui. Aí chegou na hora de pagar lá, mas ele tirou o cartão assim, né? O Tomás falou assim, aqui não recebe cartão. Às vezes você se engana, irmão. Você acha que alguém vai pagar a conta para você e você que paga. Então eu estava enganado. A gente se engana, irmãos. Na vida a gente se engana. Aí eu gosto de dizer para os irmãos por que Deus me deu essa palavra. E eu quero pedir perdão de verdade assim para os palmeirenses hoje, para você não ficar chateado, porque eu não gosto, que eu não sou palmeirense, mas não gosto de ficar mexendo com ninguém. Mas foi algo que me inspirou para trazer essa mensagem, foi exatamente por causa do Corinthians e do Palmeiras. Então os corintianos vão gostar do que eu vou falar. Aconteceu um fato, vocês lembram, uma divergência entre o Filipão e o Tite. Vocês lembram lá atrás, que até um jargão. Põe pra gente aí, eu acho que para lembrar, refrescar a sua memória. Tem um vídeo sobre isso aí, eu falei, eu tenho que falar para a igreja porque eu estou pregando isso. O Idelmar gostou. Põe de novo aí. Pode voltar. Fala muito, fala muito, fala muito. Fala muito, fala muito, fala muito. Fala muito, fala muito. Tá bom já, Idelmar. Você fala muito, tem toda uma história por trás. Tipo assim, o que você falou antes, você está enganado, não é do jeito que você falou, e você está falando demais, e tem uma discussão, por trás tem um assunto. Irmão, vocês têm negócio de estar enganado, tem muito a ver com a gente, que a gente fala demais. A gente fala muito, fala o que não deve, fala o que não sabe. Jó mesmo, que era assim com Deus, chegou um momento que ele falou assim, Deus, eu falei do que eu não sabia, falei do que eu não devia, agora eu me abomino, me arrependo, porque agora os meus olhos te veem, eu conheço um Deus com o Senhor andar. Então, para você entender do que eu estou falando agora, por que essa do Filipão aí me inspirou, né? Abre Malaquias 2, versículo 17. Porque assim, irmãos, a vida nos inspira, a vida nos mostra o quanto nós estamos enganados com várias situações à nossa volta. Malaquias 2,17. Eu estou com a Bíblia Revista
e atualizada, mas eu quero ler na linguagem de hoje para que a gente possa entender bem o que Malaquias está falando. Mesmo assentados, Malaquias 2,17. Vocês falam demais. Ou seja, vocês falam muito, igual o Tite fez com o Filipão, né? Vocês falam demais. E o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam: como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim: o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons, e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam: onde está o Deus justo? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Irmãos, ser enganado ninguém quer, porque o engano ele provoca desânimo, ele provoca frustração. Ser enganado é algo muito triste. Na própria Bíblia você vai ver uma série de histórias e casos de pessoas que foram enganadas ou enganaram e sofreram com o engano. Por exemplo, no diálogo que você conhece de Deus e Eva, Deus pergunta: o que foi que você fez? Ela diz: a serpente me enganou. Jesus, certa ocasião, disse, e o verbo é interessante que é o mesmo de enganar, quando diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras. O verbo é o mesmo, vocês estão enganados por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Em todo o Mateus 24, se você atentar para o que nós somos exortados lá, você vai perceber que os apóstolos por 4 vezes disseram: não vos enganeis, não vos enganeis. Todos nós sabemos que enganos implicam em profundas decepções e sérios prejuízos. Tem mais uma história aqui que eu estou lembrando de umas histórias. O Seba ele é meu parceiro de algumas coisas que eu vou usar. O Sebastião está aí? Não gosto de falar, está aí, não gosto de falar de quem não está presente. Ele está presente. Esse pecado que eu vou contar do Seba, ele já pediu perdão, já está tudo certo. Mas, irmãos, alguns anos atrás, eu fui convidado para fazer uma pescaria. E meu sonho era pegar um pintado, lá no Pantanal. Falei: gente, nós vamos pegar um barco, não é um barco tão grande, ele vai com uma voadeira, que chama? Uma voadeira. Vai ter um cozinheiro, que vai ser nosso piloteiro, e vai ser também o nosso guia lá no Pantanal. Nós vamos chegar em Corumbá, depois nós vamos pegar o Paraguai Mirim, e falou, e eu falei: então tá bom, vamos para essa pescaria aí. Era uma época de seca, e o Seba é pantaneiro experiente, morou ali, conhece tudo lá, sabe tudo, e ele discutia com o piloteiro: não, porque não sei o que lá, né, aqui não é melhor. E estava eu, o Seba, e um amigo nosso, missionário, chamado John Marshall, um americano que foi membro aqui da Memorial, pastor John. E fomos para essa pescaria. Era época de seca, irmãos, jacaré, desde aqui, quando você estava indo para Corumbá, já tinha jacaré atravessando aqui o asfalto. A seca era grande, muito jacaré. Sei que fomos pescar. Aí escolhi o lugar, falei: rapaz, mas todo lugar que parece que tem jacaré demais. Daí o piloto falou: não, eu vou levar vocês num lugar, é tipo uma curva que tem, e lá tem uma praiazinha, ali é o lugar do pintado. Ali é jogar e pegar. Eles falam: ficar tranquilo. Aí nós pescamos outros peixes, até que pegamos alguns peixes para comer, um peixe pequeno, mas o pintado não, o pintado e o dourado, que a gente estava esperando ele. Aí chegamos nessa prainha, aí o Seba: eu quero comer mesmo, é um rabo de jacaré. Sempre ele fala isso: eu quero comer o rabo de jacaré que é bom. Eu falei: que você gosta de... o filé, você tem que comer para você ver que é bom. Eu falei: Seba, você vai pegar um jacaré desse, com tanto peixe aqui? Ele falou: não, eu quero comer um filé do rabo do jacaré. Sempre ele está com essa conversa. Aí beleza. Aí chegamos lá, fomos pescando, aí chegamos já de tardezinha, assim, o piloteiro falou assim: ó, eu vou fazer a janta de vocês, fiquem pescando aí. Eu falei: rapaz, mas com tudo isso de jacaré, que eu não entendo de pescaria, eu sou novato no negócio, mas esse jacaré aí, vamos cortar a linha. E não sei, toda hora arrebentava a linha da gente mesmo. E, irmãos, piranha, se quisesse pegar, você estava jogando, a hora que você jogava assim, a piranha já pulava.
Para caldo de piranha, piranha tinha demais mesmo. Se você quisesse pescar, quando você jogava uma tuvira lá, ela já saía picotada, assim, ó, de tanta piranha que tinha. O negócio estava... Mas ele falou, não, eu falei que rapaz, não tem pintado aqui nesse negócio. Pegamos peixe, sei lá, um peixe que parece um cachorro, pegou peixe armal, pegou e só isso. Aí, irmãos, de repente, começou a juntar aqueles jacaré, tudo em volta, fica tudo olhando pra gente assim. O sebo falou, vou comer jacaré. Aí, irmãos, olha o pecado do seba. De repente, só escutei o seba dentro do barco, ele gosta de pescar dentro da voadeira assim, o nosso barco encostado na prainha, e eu e o outro pastor na praiazinha. De repente, só escutei assim, vup, vup, vup. O jacarezinho já virou assim, ó, barriga para cima. Eu não tenho coragem nem de comer esse jacaré que o seba matou. E o seba, porque jacarezinho pequenininho, o seba foi arrastando. O cara falou, você não tem nem filé? Eu falei, tem, você vê, o filé dele é bom. Arrastou aquele negócio lá para a praiazinha, aquele jacarezinho. Nessa hora o cara falou assim, ó, a janta está pronta. Deixamos o jacarezinho assim, o cara falou, eu limpo para amanhã. Vou limpar, vou fazer o filé pro... Estamos jantando assim, irmãos, o jacaré não tinha morrido, ele desmaiou. O jacaré, seu torto, correu para dentro da água de novo. Saiu para dentro da água lá. Aí, terminamos de jantar, voltamos a pescar. Eu falei, seba, não vai comer? Ele falou assim, não sei o que aconteceu. Mas beleza. Continuamos a pescar, de repente, eu acho que aquele jacarezinho ficou bravo, ele avisou o chefe. Irmãos, veio um jacaré, assim, a hora que eu vi ele, meu coração já... E olha que eu não sou medroso, esse pessoal sabe. Aí aquele jacaré veio e ficava, olhava para a gente, carava assim, e ele era o chefe, ele era o rei. Eu, assim, para não exagerar, assim, história de pescador, dentro da água, assim, eu achava que eles tinham uns 3,5 metros, 4 metros. Eu, assim, porque ele era o maior de todos, sei que ele era o chefe, quando ele vinha os outros abriam. E ele vinha perto da gente e voltava. Sei que de repente, irmãos, esse jacaré-chefe lá, o rei lá, pegou um jacarezinho, que eu acho que esse jacarezinho já estava atordoado, irmão, sem derrubar, assim, ó, na boca, foi assim, ó, comendo ele assim, ó, matando aquele jacaré que eu acho que estava ferido, foi para cima dos camalotes lá, e começou a comer, e os outros jacaré tudo de longe olhando, não aproximava não, e ele comeu, falei, seba, que negócio horrível esse aqui, falei, você é culpado, você só... Aí... largou só a carcaça no camalote. Quando ele largou, aquele monte de jacaré veio tudo lá e começaram a brigar um com o outro, porque aquele lá era o chefe. O chefe estava, eles não vieram. Irmãos, já estava escuro, os mosquitos vindo, negócio ali. Aí o seba, literalmente dentro do barco, pescando, que ele estava já assim, ó. O outro pastor John, ele pôs umas perninhas brancas dele, pôs um chinelinho assim, afundou na areia no banquinho, e eu de botina do lado assim, mosquito, não sobrava nada para ele, eu sentado do lado dele. E o seba ali pescando. De repente, irmãos, isso era de noite, que a gente insistiu lá, sem pegar nada, só esses peixes, pintado, dourado, nada. De repente, esse grandão veio assim. Aí, à noite, irmãos, ele cresceu, ele estava com 7 metros. Não, porque daí, e aqueles olhinhos, tudo olhando para a gente. Eu falei, pastor John, esses jacaré que estão pescando a gente. A gente está achando que está pescando, eles estão pescando a gente. E piranha, uma atrás da outra. Pegava, chega de... De repente, esse jacaré grandão veio para o lado do barco do seba assim. Irmãos, ele levantou assim, igual que esse filme de Tarzan, abriu a boca assim, e deu aquele urro assim. Quando ele deu aquele urro, eu sei que quando eu olhei, eu estava dentro do barco, lá em cima. Eu olhei, o pastor John estava com os pés na areia, assim, patinando, não conseguia sair. Não saía. E o seba quase que cai dentro, que ele tentando dar remada no... Ele é corajoso, tentando dar remada no jacaré. Eu sei que daí, irmãos, acabou a graça, acabou a pescaria, todo mundo, nós fomos dormir. E eu ficava assim à noite só escutando, e escutando o barulho do jacaré em volta daquela chalana, aquele barquinho, sei lá o que é aquilo lá. Irmãos, que engano, que fria. Tem enganos, irmãos, decepções que você passa, que você fala assim, meu Deus, o risco que eu corri aqui foi feroz. Então, às vezes você passa por enganos. Eu estava lembrando de um outro engano, que eu até anotei aqui, alguns anos atrás entristeceu muito a gente, foi aquele do acidente com o avião da Chapecoense. Ali, irmãos, sérios enganos aconteceram naquele acidente.
Os investigadores depois concluíram que houve um engano da falta de combustível, a quantidade de combustível que tinha, que ele tinha autonomia para fazer, sobrepeso da aeronave, ele estava com excesso de peso que ele poderia carregar. Tem um negócio de certificação de altura, ele poderia ir até 29 mil pés, ele estava voando a 30 mil pés. Também o plano de voo estava irregular, havia série de enganos ali, e os passageiros todos enganados, achando que estava tudo tranquilo. Enganos fazem com que deixemos de desfrutar o melhor de Deus para a nossa vida. Deus não quer que eu e você continuemos a viver um engano. Por isso eu senti de trazer essas ilustrações para você entender que tem alguns enganos que a palavra de Deus revela que talvez você esteja vivendo, e eu vivi muito tempo, e Deus não quer que a gente viva ele, para que você possa viver esse ano como o melhor ano da sua vida, e ser o ano mesmo de avivamento e o ano de conquista. Então tem 3 enganos que eu quero destacar com você rapidamente nessa noite. O primeiro engano, irmãos, é pensar que Deus não distingue o certo do errado. Estamos vivendo uma época de relatividade, que tudo é relativo, tudo é do meu ponto de vista. O ponto de vista é daqui para lá, não é de lá para cá. Esses dias até eu resolvendo, acho que foi com a Samira que estava conversando sobre questão de predestinação e eleição. Eu falei, eu resolvi esse problema na minha vida há muito tempo. Tem gente que fica brigando, se é predestinado, se é eleito. Eu falei, gente, faz o seguinte, na ótica dos homens, de olhando daqui para lá, todo mundo é predestinado. Agora na ótica de Deus, todo mundo é eleito. Deus não quer que ninguém se perca. Então eu falei para essa Samira o exemplo do casamento. Tem uma festa de casamento lá, Deus ele vai fazer o casamento, ele está convidando todos para o casamento. Ele fala assim, olha, confirme a sua presença. Tem um convitinho, o pessoal não faz isso, né? Confirme a sua presença. Sabe aqueles casamentos que você vai, e você fala que aquela pessoa sem coração, sem piedade, irresponsável, fala que vai no casamento e não vai. A pessoa paga caro para o casamento. Deixa de convidar outras pessoas, convida você e você não vai. Você chega lá, você vê umas mesas vazias, a noiva e o noivo passam e falam assim, 150, 300, 450, vai, faz a conta na cabeça, né? Paguei e a pessoa não foi. Com certeza, irmãos, como essas cadeiras vazias, Deus falou assim, eu predestinei esse lugar para você, né? Eu reservei para você, você precisa confirmar aí na terra, você está predestinado para esse lugar, eu elegi esse lugar para você está eleito para ele. Você resolve essas questões, porque as pessoas vão se enganando e criando enganos por achar que Deus não sabe o que é o certo e o que é o errado. Olha o texto de Malaquias 2,17, vocês falam demais, e o Senhor está cansado de toda essa conversa, mas vocês ainda perguntam, como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi porque fizeram assim. O Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons, e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam, onde está o Deus justo? Irmãos, essa era a mentalidade daquele povo. Qualquer pessoa que estava fazendo mal, estava se passando por bom. E eles estavam dizendo, olha a acusação séria contra Deus, olha... E Deus, Ele gosta desses que fazem mal, porque Deus está abençoando eles. E porque havia uma promessa, Ele falou assim, olha, havia uma promessa para Israel, da prosperidade, da bênção. Essa prosperidade não está vindo. Aí você fala assim, mas isso só acontecia com o povo judeu. Se você pegar a Bíblia, o próprio Jó, se quiser conferir na sua Bíblia, em Jó 21, versículo 7... Jó capítulo 9, 13, 15, Jó 21, versículo 9, versículo 13, versículo 15, está escrito assim, ó, como é pois que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga, passam eles seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura, e são estes os que disserem a Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer teus caminhos, que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E o que nos aproveitará que lhe façamos orações? Aqui Jó está falando assim, ó, questionando o ímpio, como que ele vive. Irmãos, essa questão muitas vezes do crente, dele se equiparar e olhar para o mundo e não olhar para Deus, ele fala, mas tem perverso prosperando, tem ímpio prosperando, de que vale eu ficar fazendo oração aqui? De que vale eu ficar buscando a Deus?
Asaf mesmo, para os levitas, Asaf mesmo, quando você abre o Salmo 73, ele questiona, no Salmo 73, versículo 4 a 7 e 9, Asaf se mostrou perplexo. Ele falou assim: puxa, eu sou um levita, alguém dedicado, alguém que vive para o louvor, para a adoração, e estou vendo tanto músico aí ganhar dinheiro, estou vendo tanto pessoas fazendo show e ganhando dinheiro, e eu aqui, Asaf. Ele diz assim: olha, parece que os ímpios, eles não têm preocupações, o corpo deles é sadio, é nédio, tipo assim, eles vivem fazendo academia, tem tempo para fazer academia, eles cuidam. Eles não partilham das canseiras mortais que a gente tem, que tem que carregar som e depender de uma oferta, depender disso, daquilo. Eles prosperam. Asaf, ele mostrou perplexo com a mesma situação. Asaf estava dizendo: será que vale a pena viver dessa maneira? Era a mesma pergunta. O profeta Jeremias também, irmãos, um dia, no capítulo 12, se você abrir versículo 1, Jeremias disse assim: justo é, Senhor, eu sei que o Senhor é justo, Senhor. Quando entro contigo num pleito, eu sei que o Senhor entra comigo. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prosperam os caminhos dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Homens como Jó, Asaf, Jeremias, a comunidade no dia de Malaquias, e talvez nós mesmos, fazemos pergunta: vale a pena ficar servindo ao Senhor? Vale a pena permanecer firme? Vale a pena deixar de fazer isso, fazer aquilo? Vale a pena ser diferente? Quando foi a última vez que você disse: será que vale a pena servir a Deus? Será que eu tenho que falar a verdade mesmo? Mas se eu mentir, é grave mesmo? E tem gente que testa, ele fala assim: eu menti, não caiu um raio na minha cabeça, eu roubei, ninguém ficou sabendo. Eu posso viver como os ímpios, mesmo dentro da igreja. Eu posso fazer as mesmas coisas que eles têm, porque Deus, o Senhor gosta mesmo dos maus, o Senhor não vai fazer nada contra eles. Uma acusação forte contra Deus. Por conta da mentalidade, eles falam assim: olha, mas então Deus, o Senhor se cansa? E talvez você pergunte: mas quando você lê Isaías 40, 28, o nosso Deus é um Deus que não se cansa, não se fatiga. Irmãos, está falando da força, do poder, mas Deus se cansa da mentalidade da vida espiritual que muitas vezes, medíocre, que as pessoas vivem. Porque quando você pega o que Deus pensa realmente, nós vemos que em Miqueias, Deus se agrada de quem pratica a justiça. Em Oséias, ele diz que Deus se agrada de quem o conhece, Deus se agrada de quem busca conhecê-lo mais e mais. Há uma série de coisas das quais que Deus não se agrada. Em Isaías 50, 20 diz: ai dos que o mal chamam bem, e o bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, porém põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Em Provérbios 17:15 também diz: o que justifica o perverso, e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um contra o outro. Irmãos, Deus sabe o que é certo e o que é errado. Deus vai julgar a cada um segundo as suas obras. Deus vai julgar a cada um conforme o que fez com o seu corpo. Segundo engano, que acaba impedindo que o povo de Deus desfrute completamente das bênçãos de Deus: agir como se Deus não julgasse o mal. Primeiro, Deus não sabe o que é certo ou errado, aí você dá um segundo passo. Olha, Deus, além de não saber o que é certo, o que é errado, que para ele é tudo igual, Deus, ele não vai julgar o mal. Esse é o passo que, além da verdade, fala assim: olha, Deus não vai fazer nada contra essa pessoa, Deus não vai castigar essa pessoa. Olha, você pode ficar tranquilo que não vai ter julgamento. É muito parecido com o que o Sérgio Arfucci falou hoje. Falou assim: o aluno pode fazer o que quer na sala de aula, ele só vai receber uma advertência, mas não vai ter julgamento para ele. Você pode proceder do jeito que você quiser, o máximo que você vai ter uma advertência. A mesma coisa que esse mundo secular está pregando, levando para as escolas, levando para a vida das pessoas, é que às vezes a igreja está aceitando como verdade para a sua vida. Deus não julga o mal. Nós estamos no mundo, irmãos, mas o mundo não pode ser a sua referência. Em 1 Coríntios 15, 33, nos é dito sobre o pensamento de Deus. Ele diz assim: as más conversações corrompem
os bons costumes. Você foi chamado para ser diferente, ser sal e ser luz, não para viver como o mundo vive. Eu acho que foi Lutero que ele disse o seguinte, que nós não podemos evitar que um passarinho suje nossas cabeças, mas podemos evitar que ele faça um ninho na sua cabeça. Irmãos, quem já não levou, né, uma lá de cima do passarinho? Você às vezes não pode evitar isso, às vezes é complicado, mas você não vai deixar esse passarinho fazer um ninho na sua cabeça. Em Malaquias 3,5, para você ver que a realidade daquela época é muito parecida com a nossa, abra sua Bíblia aí, Malaquias 3,5. Você vai encontrar aqui, irmãos, que aí você fala assim, ó, eu quero... Deus, quando o Senhor vai chegar com juízos? Aí Deus é que vai começar a dar a resposta. Chegar-me-ei a vós, outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Irmãos, estava havendo feitiçaria, não é no meio do ímpio, no meio do povo de Deus. Tem muito crente procurando boa cumba, fazendo boa cumba, porque não é macumba, né? Ah, esse se levantou contra mim, ele vai se ver com Deus agora. Deus quebra as pernas dele, Deus destrói ele, Deus, né? Eu tenho uma boa cumba, né? Mexeu com o servo de Deus, agora ele vai ver. E tem gente procurando eu não vou numa cartomante, eu sou crente, mas ele fica fazendo de uma profetisa ou outra como seu lugar de refúgio para ter respostas, por preguiça de ler a Bíblia, que é atalho. A irmãzinha que tem lá a casa de oração, que ora, lê e busca, eu vou lá atrás dela, porque eu sou preguiçoso. Então, se você souber que irmãos que ficam indo nas casas de oração aí, irmãos, fala assim, esses irmãos são preguiçosos, não quer vir orar aqui na igreja, não quer ler a Bíblia. Feitiçaria, irmãos, no meio do povo de Deus. Não estou falando da irmã, viu, irmãos? A irmã é mulher de Deus. Não estou falando nem que você não pode orar lá. Não é generalizando. Eu estou falando daqueles que pedem para 6 orar. 6 oram. 6 oram por mim. Está tendo, irmãos que estão se entrando na feitiçaria sem saber. Estão se tornando pessoas que têm que ter um amuleto em casa. Esotérico. Não tem a pirâmide, mas eu tenho que ter aqui, ó, se eu não tiver um pacotinho de sal grosso, que eu estou meio indefeso. O pastor ali já falava, né? Tinha gente que vinha tomar água aqui, a gente falava, não toma essa água. A minha, eu quase não tomo, você pode anotar, mas o pastor Eli falava, não toma a minha, que eu babo bastante. Ele está ouvindo lá e vai falar, pô, você não devia ter falado isso. Irmãos, ele fala assim, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, mentira, contra os que defraudam o salário dos seus empregados, não pagam o valor justo para os seus empregados, que oprimem a viúva, o órfão, torcem o direito do estrangeiro. Eu estava conversando com algumas pessoas, você sabia que nos Estados Unidos, as pessoas que vão para lá para trabalhar, eles são explorados, mas não pelos americanos, pelos próprios brasileiros que chegaram antes, há 20, 30 anos atrás. É triste? Não, pastor, não acontece. Acontece. Na língua original, foram utilizados nesse trecho verbos do pretérito perfeito composto do indicativo, o que indica que não eram atitudes que aconteciam de vez em quando, era estilo de vida. Tem gente que fala assim, pastor Rio, o senhor é evangelista. Eu falei, não, meu estilo de vida é ganhar almas. Qual é o seu estilo de vida? Você já sabe? Tem gente que tem estilo de vida ser fofoqueiro, irmãos. Tem que acabar. Aqui na igreja não tem, mas eu fico sabendo, tem lugar porque a fofoca chega. Tem gente que é. Qual o seu estilo de vida? O estilo de vida daquele povo era, o irmão estava falando da igreja. Veja bem, feitiçaria, defrauda o trabalhador, irmão que faz negócio com o irmão, pega dinheiro emprestado ou faz negócio e não paga. Essa palavra que você tem negócio com um irmão, com o outro aqui, vamos consertar isso, porque senão você está retendo bênçãos para a sua vida. Tem conserto para fazer? Se você está me devendo algum dinheiro, me paga. Tem gente que pegou livro meu e não me devolveu. Eu sei quem é. Né? Estou falando sério. Eu lembrei, gente, a pessoa pegou meu livro faz tempo. Mas fica tranquilo, eu sei que tem gente que eu emprestei que ainda está no prazo, tá? Fica tranquilo.
A lei, irmãos, tinha palavras claras contra todas essas questões. Hoje pela manhã, você viu como que a igreja se omite, o pastor Sérgio Arfucci falando das coisas que dentro da escola é lei, que você, pai, tem direito de intervir, porque é papel do pai, da mãe, cuidar da educação do seu filho, e a gente transfere para a escola. O versículo 5, ele relata esses 6 pecados, mas mostra um 7º, que é o sumário de toda a consequência. Ele fala assim: esse povo, essa comunidade, sabe por que de tudo isso? Feitiçaria, não pagar o correto, opressão, adultério, não deu o direito do órfão, da viúva, não temia ao Senhor. Perdeu-se o temor, irmãos. Não aconteceu nada, não teve castigo, perdeu o temor do Senhor. Eu ouvi essa experiência, graças a Deus que hoje tem os levitas de fora. Eu posso falar para alguém, falar assim: o pastor falou para mim que eu estava ali no altar. Essa aqui que eu falo para vocês é verdade, irmãos. Tem um senhor, não é da Memorial, tá? Ele tem uma lanchonete, ele é evangélico, crente. Pô, pastor, mas eu preciso vender cerveja no meu estabelecimento, por causa do dinheiro mesmo, senão as pessoas não compram lá. Mas pastor, eu não deixo de evangelizar, eu coloco uma musiquinha, um fundo de música evangélica no fundo. O pessoal chega lá, tem a música evangélica. Então, estou evangelizando. Mas aconteceu um fato na lanchonete desse irmão. Um homem estava sentado lá, tomando sua cervejinha, comendo os petiscos. Ele chamou o senhor: o senhor é evangélico? Eu vi a música no fundo. Ele falou assim: sou sim. Ele falou assim: então, eu também sou. Mas se não quer tirar essa música, eu fico sem graça de tomar minha cerveja com a música tocando no fundo. Irmãos, levitas, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória do Senhor. Se você acha que beber, tomar lá fora, ainda postar no Facebook, depois pode chegar aqui e adorar o Senhor, graças a Deus, você fala assim: não tenho temor de Deus, não caiu um raio, eu toquei até bem naquele dia, Deus até me usou. Você pode até ser usado pela misericórdia de Deus para com o seu povo, mas será que você está aprovado? Tenho dificuldade, irmão, de acreditar que quando alguém toma uma cervejinha, seja no bar, seja na sua casa, não tenho nada contra, e a Bíblia não fala nada, eu tenho que ser sincero contra a cerveja, irmãos. Mas a cerveja sem álcool, pastor? Eu não tenho nada contra a cerveja, irmãos. Eu só quero saber se o que você faz é para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória do Senhor. Eles partiram para práticas pecaminosas porque não levavam Deus a sério. Isaías 43, 24 diz assim: não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com as gorduras dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu ainda quero trazer um estudo para a igreja, uma coisa que Deus tem falado no meu coração, sobre o negócio de bebida, do que pode, do que não pode. Paulo ele fala assim: tem coisas que são lícitas e tem coisas que são ilícitas. Ele fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Vou pregar sobre isso uma hora, fazer um estudo com os irmãos. As ilícitas, nós já sabemos. As que são lícitas, não quer dizer que tudo aquilo me convém fazer. Então uma hora a gente vai falar sobre isso. É muito interessante. Quero que você volte aqui no versículo 5. Diz assim: chegai-me-ei a vós outros para juízo. Você lembra que o pessoal dizia assim: Deus, o Senhor acha que os bons e os maus, o Senhor até prefere os maus, o Senhor abençoa eles. Quando que o Senhor vai fazer juízo então? Quando que vai vir o juízo? Aí aqui no 5 fala assim: chegai-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz. Eu que fiz o pacto com vocês, eu que tenho amado vocês, eu que tenho proposto para vocês uma vida de prosperidade. Escutem uma coisa: se vocês estão indiferentes ao que eu estou falando, eu vou ser contra vocês uma testemunha veloz. Não se engane, não se deixe enganar, não adotem a prática do que o mundo faz. Deus quer que você não se engane, que Ele tem o melhor para você, creia. Se Ele quer ter o melhor nas coisas comuns aqui da vida, irmãos,
Quantas vezes já me enganei? Ó, por exemplo, você não tem jeito. Um dia eu fui numa festa, me empaturrei, irmão, daquele salgadinho, e não era bom. Eu comi. Depois que eu comi tudo aquele salgadinho, eu falei assim, agora tem um filé. A hora que veio o filé, irmãos, não aguentava mais comer. Eu não comi. Mas daí, outra vez, eu fui numa festa de medicina. Aí, irmãos, vinha aqueles salgadinhos, vinha até uma caixinha assim para você chegar quentinho. Eu falei, não, tem um jantar aqui, que o jantar é top. Não vou entrar nessa de novo de comer salgadinho. Eu passava o salgadinho, eu comandava assim. 3:30 da manhã, irmãos, eu esperando aquele jantar. Bendito jantar. Pessoal de medicina, eu falei, vai ser espetacular. 3:30. Aí, foi chique, jantar na francesa. O garçom veio trazendo a mesa. Eu olhei assim, o cara pôs assim, abriu o prato. A hora que eu olhei assim, não sei se é canelone, rondelli, 3, um verdinho, um branco e um vermelho. 3 garfadas, irmãos, foi meu jantar. E ruim o negócio. A gente se engana. A gente se engana. Irmãos, Deus quer que você desfrute o melhor ainda não chegou, você está de passagem aqui. Então o terceiro e último engano é um engano de esperar uma festa no encontro com o Senhor. Então, oba, quando o Senhor voltar vai ser uma festa, vai ser uma alegria, vai ser bênção, vai ser, olha, vai ser maravilha. Malaquias 3:1, irmãos, dá para projetar, olha o texto, 3, versículo 1, 2 e 3. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Versículo 2. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Estava assim, quando vai ter o juízo, Senhor? Quando vai vir o juízo? Quem poderá aguentar o dia que vier o juízo? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. E olha o versículo 3, ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Não vai ser de daí para cá, vai ser daqui para lá. Aquele povo desejava e buscava a vinda do Messias, e até hoje faz isso. E você vai ver que no versículo 1 você encontra 3 personagens. O primeiro é, eis que eu envio o meu mensageiro. Quem está falando isso, conforme o final do versículo, é o Senhor dos Exércitos. Então, o primeiro personagem que fala com a gente é o próprio Deus. Deus se revelou ao homem. No Velho Testamento você via muitas, os teólogos chamam de cristofonias. A aparição do anjo do Senhor dos Exércitos em algumas situações. É quando se revelou Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nessi. É o Senhor se revelando para o seu povo. A primeira personagem aqui é Deus. Há um segundo personagem, diz assim, eu vos envio o meu mensageiro que preparará o meu caminho diante de mim. Isaías já tinha falado sobre esse mensageiro. Agora Malaquias está anunciando que tem um mensageiro do Senhor. Esse mensageiro é chamado no capítulo 4 de Elias. Nos dias de Jesus, esse Elias era guardado. Em Marcos 9 é dito assim, interrogaram dizendo os discípulos de Jesus, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse, Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, pois como está escrito sobre o filho do homem, que sofrerá muito e será aviltado, eu porém vos digo, que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Jesus reconhece a profecia do mensageiro, que no caso é chamado de Elias, mas ele diz 2 coisas sobre esse personagem. Ele fala assim, ele virá, e ele já veio. Quando ele afirma que já veio, está falando de um profeta semelhante a Elias, de João Batista. Você pega a sua Bíblia de Malaquias, depois de 400 anos de silêncio profético, o profeta que se levanta é João Batista, para preparar o caminho do Messias. E ele vem como, irmãos? Raça de víboras, quem vos salvará do fogo ardente? Ele vem com tudo. Eu quero dizer para você, que se você pegar toda a Bíblia aqui,
o dia da volta do Senhor será um dia de alegria, sim, para aqueles que não estão vivendo como a situação que muitos estavam vivendo naquela época de Malaquias. Suportar esse dia vai ser um dia difícil para muitos, porque muitos naquele dia vão dizer: Senhor, eu não cantei, eu não toquei, eu não preguei, eu não evangelizei, no teu nome eu não fiz isso, não fiz aquilo. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, não vos conheço. O Senhor Jesus, em Mateus 7, abre um quadro do juízo futuro e conta que algumas pessoas vão chegar para ele naquele dia e vão dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. Jesus não discute com eles. De fato, profetizaram. De fato, expulsaram demônios. Podem ter feito. Jesus não discute com eles. Mas ele dirá: eu nunca vos conheci, vós que praticai a iniquidade. Apartai-vos de mim. Quero que você abra a sua Bíblia no versículo 3 de Malaquias 3. Quero que você preste atenção nesse versículo. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Se por um lado, irmãos, vai haver um dia de julgamento, o Senhor está dando uma oportunidade para a igreja dele, como ele deu naquela época, de purificação. Ele diz: eu vou vos purificar. Versículo 6 ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Vocês estão achando que eu estou indiferente a isso? Eu não mudo, eu sou o mesmo, mas com vocês eu tenho um trabalho de purificação. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não viva enganado, não se deixe enganar, creia em mim. Eu, o Senhor, falo a verdade para você. O que eu prometi, eu vou cumprir. Pode tardar, mas não falhará. Os ímpios serão julgados. Os filhos são herdeiros. Eles serão separados. Eles não serão confundidos. Ele olha, ele sabe quem é filho. Quero que você esteja em espírito de oração agora. O alvo de Deus para nós hoje é que possamos fazer a diferença no meio de uma nação, de um mundo corrompido. O Senhor quer purificar você. O Senhor quer restaurar você. O Senhor quer fazer você como Ele fez com Ezequiel, um diamante duro. O mundo não vai poder te machucar. O mundo não vai poder te ferir. Eu já falei disso aqui. A gente se fere, se machuca dentro da igreja, porque só um diamante pode ferir o outro. Só um diamante pode cortar o outro. O mundo não pode te tocar. O mundo não pode te ferir. Em Atos 6, versículo 7, está escrito assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Precisamos, irmãos, viver um novo Pentecoste. Não, o que o profeta Joel profetizou e se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos é para os últimos dias. E nos últimos dias o Senhor quer levantar novamente uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Não adianta você querer viver uma história do que os outros viveram. O Senhor quer que você viva essa história. Deus está falando que Ele quer restaurar. Abra um último versículo para a gente encerrar. Isaías 42, versículo 3. Quero que alguém lá do fundo leia para mim Isaías 42, versículo 3. Tenta ler com a voz bem alta. Depois eu vou ler de novo aqui para o resto do pessoal escutar. Mas eu quero que no meio da igreja alguém levante, mesmo sem microfone, leia bem alto. Isaías 42, versículo 3.
Quem pode? Do meio para lá. Um irmão ou irmã. Uma voz forte aí. Amém. Ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio ou a torcida, em alguns diz aí, que fumega. Irmãos, a cana quebrada era um instrumento de medição. Meu pai era pedreiro. Meu pai tinha aqueles metro amarelinho. Sempre ele levava, e criança a gente pegava e ia brincar com o metro do meu pai, quebrava ele. Ele jogava fora, porque ele dizia que não servia metro quebrado para um bom pedreiro. O pedreiro tem que estar com... Hoje tem trena, né? Mas ele usava o metro naquela época. Então assim, metro quebrado não saía, ele jogava fora e comprava um metro novo. Então, a cana era um instrumento de medição. Deus está dizendo: nem um metro quebrado mais eu vou jogar fora, eu vou restaurar. A torcida era o pavio. Você já viu uma vela ou um pavio assim, aquelas lamparinas que não está tendo chama, só fica aquela fumaça, só fumaça? Ele fala assim: o pavio que deveria estar produzindo luz, que só fica fazendo fumaça, eu não quero mais isso. Eu vou pôr fogo nele. Ele vai ter luz, ele vai iluminar. Deus está falando que ainda que você seja um crente que é uma cana quebrada, ou um pavio que só faz fumaça, Ele fala assim: eu não vou te descartar, eu vou te purificar, eu quero te restaurar. Amém? Feche seus olhos. Tem esse momento com o Senhor. É possível que ao longo dessa vida você já se sentiu enganado, você já enganou alguém. É possível que você já se enganou a respeito de tanta coisa. O pior engano é você não saber que está enganado. Uma das parábolas que eu mais gosto é a parábola das dracmas perdidas, da moeda perdida. Porque muitas vezes a vida que você está vivendo, e eu vivo, às vezes é como essa dracma, essa moeda perdida. Porque a dracma perdida, ela vive um engano. Sabe por quê? Porque uma moeda, um objeto, ela não tem um valor intrínseco. O valor da moeda é o valor que é dado pelo seu dono. É um engano você achar que você tem algum valor por você mesmo. É um engano você achar que o mundo vai te valorizar. É um engano você achar que o seu valor está pelas coisas que você pode fazer. Porque na parábola da moeda perdida, diz que qual mulher que quando perde uma dracma, que perde uma moeda, ela não acende a candeia. Hoje a candeia está acesa aqui. O Senhor está iluminando esse lugar. Qual mulher que perdendo uma moeda, ela não acende a candeia e ela não procura essa moeda até encontrar, e ela procura diligentemente a moeda, ela nem sabe que está perdida. Esse é um engano. As pessoas acham que aquele dia, a Deus é amor, vai ser um dia de festa. Não, será um dia de juízo, um dia de julgamento. Uns para a direita, esses para a alegria eterna, outros para a esquerda. Não vos conheço, apartai-vos para o fogo eterno. Não vos enganeis, pensar que Deus aceita qualquer coisa é um engano. Viver indiferente aos padrões de Deus. Põe a mão no seu coração. Quero orar com você, uma oração que espero que seja bênção para você nessa noite. Se você quer nessa noite viver uma vida de vitória, uma vida de verdade, não ser enganado, é viver dependendo do Espírito Santo de Deus, é viver dependendo da palavra revelada do Senhor. Nesta noite, que nenhuma condenação esteja sobre a sua vida, que você possa dizer: Senhor, repita comigo: Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que vivem segundo o teu Espírito, que não vivem na carne.
que não vive no engano. Pai celeste, Pai bondoso, tem misericórdia de nós. Faze-nos ver que pensamentos equivocados nos levam a ter prejuízo, nos levam a sofrer o teu juízo e nos fazem deixar de desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Nós somos teu povo e não queremos ser purificados somente nesse dia. Queremos, de glória em glória, sermos transformados para o dia que o Senhor nos chamar, ou para o dia do arrebatamento. Senhor nosso Deus, pedimos que Tu estejas nos dando consciência de que Tu és um Deus de justiça. Eu declaro, Tu és justo, Senhor. Me perdoa se algum dia eu achei que o Senhor não foi justo comigo. Senhor meu Deus, Tu és íntegro e reto, diante de quem nós haveremos de prestar conta. Senhor, ensina-nos a viver de uma maneira que Te agrade. Livra-nos dos enganos. Faz-nos viver os nossos dias aqui, desfrutando de toda a verdade que Tu tens para nós, nos preparando para participar pela eternidade do melhor que Tu reservaste para nós.